Votos de muita paz. Vamos iniciar o Evangelho no Lar desta semana e é o momento agora de, em família, nos podermos dedicar um pouco ao estudo do Evangelho, à compreensão dos ensinamentos de Jesus e, como é hábito no Evangelho no Lar, não esquecer de colocar a água, os copos em número suficiente para todos os participantes e, naturalmente, iniciarmos este nosso Evangelho preparando o nosso ambiente no lar, o nosso ambiente mental, escutando uma canção. Página 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade, canto a ti, Senhor, és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Vem, Jesus, a terra libertar. Querido amigo, uma vez mais nos reunimos em teu nome e damos graças por esta oportunidade de virmos dar testemunho sobre os teus ensinamentos, de podermos contribuir
para partilhar esse saber, ajudar a que outros se inspirem naquilo que é a partilha do teu conhecimento para que possamos modificar o nosso comportamento, encontrar mais ânimo para os nossos dias e o fundo de verdade para que esses dias também ganhem uma nova forma de se vestir à luz daquilo que é a melhoria no comportamento em relação aos demais. Faz com que este estudo, esta reflexão, nos permita compreender coisas novas que possa atingir os nossos folhos do inconsciente e então ir-nos modificando moralmente o nosso entendimento sobre a vida. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos aos outros, a sabermos cuidar daqueles que nos estão próximos, mas também aqueles que são estranhos e que no nosso caminho se cruzam. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 18º. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e clementes para as fraquezas alheias. É também uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado a excluir para subir ao cume da montanha do progresso. Porque ser tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando então deixareis de notar no olho do vosso irmão o argueiro que o fere, sem perceber no vosso atravo que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso, que se julgue superior em virtudes e méritos em relação aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. E Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que consistem em não ver senão superficialmente os defeitos alheios, para procurar fazer valer no próximo o que há de bom e virtuoso, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre, oculto no íntimo, o germen de alguns bons sentimentos, centelhas vivas da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o caminho é claro, e ao longo da estrada podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao cimo. Caridade, prática, caridade de coração, caridade para o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as suas criaturas. Dufet, bispo de Nevers, Bordeaux. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado pelo nosso irmão Arnaldo Costeira, intitula-se Integridade. Quantas vezes te dás conta que ao teu lado marcham inúmeros companheiros que são incapazes de manter uma postura honesta, justa, reta, embora se afirmem com caráter incorruptível e lamentas a sociedade em que vives. Porém, somos todos humanos, caminhamos todos com mais ou menos imperfeições ao sabor de conveniências sociais, de atavismos de vária ordem, preconceitos e falso amor próprio, mais ou menos agarrados às coisas materiais de vários matizes, porque, em verdade, ainda não compreendemos verdadeiramente as nossas obrigações. O Evangelho é um manancial de lições a convidar-nos à reflexão,
à meditação, à mudança de atitudes, tomando Jesus como modelo e guia. Não te prendas aos comentários, às críticas, aos duestos que caiam sobre ti. Faz como Jesus gostaria que fizesses e ora para que não caias em tentação. Conseguirás, assim, libertar-te do mal. Nós temos mais uma vez, a oportunidade de aprender mais e refletir em família ou com os amigos que conosco partilham o Evangelho no lar, sobre os ensinamentos de Jesus e de como nós, cada um de nós, podemos melhorar-nos moralmente e praticar-nos no nosso dia a dia. As duas reflexões, as duas leituras nos lembram a questão dentro do capítulo 10, que fala sobre uma das bem-aventuranças no Sermão da Montanha, proferido por Jesus. E, mais do que nunca, isso tem sido uma realidade. O Sermão da Montanha, proferido por Jesus, foi há mais de 2000 anos, e esses seus ensinamentos continuam tão atuais e necessários para a nossa vida. Então, enquanto indivíduos e também o nosso papel na sociedade em que nós vivemos, e essencialmente começando pela nossa família, que é o nosso primeiro meio social e onde nós muito aprendemos e ainda continuamos a ter essa necessidade de aprender. Então, neste primeiro ponto, no primeiro item da mensagem, esse Espírito nos relembra da quanto é necessário de nós utilizarmos o julgamento voltados para nós mesmos, para os nossos atos, e não tão claramente e facilmente nós o fazemos quando julgamos as atitudes, os atos de um familiar, de um amigo, ou dentro do nosso próprio trabalho. Então, o primeiro passo é termos a coragem de olharmos e sermos e julgarmos a nós, o que estou a fazer, e que muitos de nós ainda não aprendeu, que é desenvolver a caridade. E outro ponto muito importante, que foi bem lembrado nas duas leituras, nós somos espíritos imperfeitos, em caminhada, numa longa caminhada ainda, mas temos em nós a centelha de Deus, a centelha do amor de Deus, e isso nos move, nos faz seguir adiante, mesmo diante de todas as imperfeições, todos os desafios, toda a cruz que cada um de nós tem que carregar, resultado desse processo, desse caminhar ao longo das diferentes encarnações. E a doutrina espírita nos explica que tudo que hoje vivenciamos é o resultado dos nossos atos, daquilo que praticamos, de bom ou de menos bom, ao longo das nossas existências. E muito mais, nós que estamos aqui reencarnados no planeta Terra, ainda temos muito mais imperfeições a corrigir do que virtudes e qualidades. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ativar em nós essa esperança. E é essa esperança, essa centelha que cada um de nós tem. Espíritos imperfeitos, com graus diferentes de evolução aqui na Terra, desde aqueles que são considerados mais rudes nos seus sentimentos, nos seus áticos, na sua prática no dia a dia, mesmo esses indivíduos que um dia nós também fomos ignorantes das leis do amor eterno, não enxergávamos, tínhamos em nós o véu que nos impedia de expandir o amor e a verdade. Então, essa compreensão da indulgência, do perdão, é um convite diário que todos nós temos. E isso se chama caridade, isso se chama o amor. Mas sabemos nós que pelo nosso orgulho de nos conhecermos, de nos permitirmos dizer somos os certos, conhecemos a verdade, impedimos de enxergar muito mais o lado bom, o lado positivo, as qualidades e as virtudes do meu irmão, do que os seus defeitos. Então, e na maioria das vezes, alguns estudos de psicologia nos dizem que nós enxergamos no outro
aquilo que nós mais temos dificuldades em nós. Então, que nós possamos usar o espelho, a coragem do espelho, de nos olharmos, de conhecermos e de percebermos em nós o que pode ser melhorado e talvez, quando olharmos para o outro próximo, dizermos, então, pensando assim, será que eu faço pior? O que eu fiz no dia de hoje? Então, essa autorreflexão para o conhecer a si mesmo leva-nos a praticar a indulgência para conosco, mas essencialmente a indulgência para o próximo. Por quê? Porque nós temos muitas imperfeições a corrigir e gostamos muito que outros irmãos nos perdoem e sejam compreensivos para com as nossas faltas. Então, essa indulgência do amor, que nos é lembrado na segunda leitura, quando fala da integridade, também nos chama atenção para o nosso papel, para olharmos para nós e compreendermos qual é o meu papel enquanto indivíduo, como pessoa, como cidadão deste mundo, deste universo, quais são as minhas virtudes e habilidades que eu posso contribuir para melhorar e as menos boas que eu posso fazer para corrigi-las. Isso é o que o Espiritismo, a doutrina espírita, nos fala sobre a melhoria, a evolução moral, espiritual e também intelectual. Então, que nós possamos, nesse estudo, lembrarmos também que se aquilo, tudo, a lei de Deus nos lembra cada um segundo as suas obras. Se nós começarmos a praticar muito mais ações e atitudes concretas na prática, no nosso dia a dia, de bondade, nós vamos receber em troca, isso é uma lei da física, a lei da ação e da reação. Então, cada um segundo as suas obras, nós vamos receber aquilo que nós estamos a dar, aquilo que nós estamos a emitir, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes no nosso dia a dia. E também, o que nos fortalece nessa caminhada? Não deixar nos envolver pelo desespero, pela angústia que é tão presente nos dias de hoje, se nós... Tudo depende do prisma, tudo depende de como nós estamos a olhar a vida. A vida, muitas vezes, nós podemos estar numa mesma situação, na mesma casa, olhando para uma cena. Eu posso ver a vida de uma maneira positiva, com esperança, e outro pode ter olhando para a mesma situação, ter um pensamento de pessimismo. Então, que nós possamos olhar mais a vida com o seu lado positivo e olhar aos nossos irmãos o que aquela situação no meu trabalho, na minha família, tem para me ensinar. O que eu vou aprender com isso? Se diante de um conflito eu fui mais ríspida, mais severa, incompreensiva, fiz valer, quer dizer, valer-me numa discussão, pensemos nós, que possamos à noite, ao refletir, rever se aquilo que eu pratiquei, se a minha verdade que eu defendi era realmente verdade, ou eu não quis escutar o ponto de vista do meu irmão. Então, que nós possamos cada vez fazer essa auto-reflexão que Santo Agostinho nos recomenda em várias passagens do Evangelho, que possamos olhar para nós mesmos e ver o que nós estamos a praticar. E gradativamente vamos alcançar, com a indulgência, com a prática do perdão para o próximo e para nós, passo a passo, dia a dia, seguirmos na nossa caminhada e trilhar os caminhos com alegria que um dia, todos nós, mais tempo ou menos tempo, cada um de nós vai alcançar os passos para a perfeição. Que assim seja, que Deus nos abençoe e nos fortaleça no vosso lar, na vossa família, no seu dia a dia. De facto, as bem-aventuranças são um repositório de ensinamentos que muitos homens de saber, muitos homens de estudos e até pouco ligados à própria doutrina cristã têm conseguido interpretar como sendo um enunciado de afirmações e de referências que todo cristão e que todo homem em particular e em especial deve analisar. Por vezes olhamos à nossa volta, não é? E temos dificuldades em perceber porquê o homem, naquilo que são
as suas caminhadas pela existência e aquela que agora estamos a tentar conseguir chegar até ao fim, esses homens parecem longe de poder entender muitas das mensagens que nós vamos lendo, que o Evangelho nos traz. É evidente que só vamos percebendo as realidades destes conceitos sempre que colocarmos na nossa busca a possibilidade de entendermos melhor as questões relacionadas com a espiritualidade. É quase impossível àquele que não crê, ou àquele que, por isto ou por aquilo, tem princípios religiosos pouco coincidentes com aquilo que são as verdades que o Cristo nos trouxe, poder interpretar e refletir sobre os seus próprios aconselhamentos, sobre os seus próprios doutrinas, suas próprias doutrinas. Acontece que mesmo muitos daqueles de nós que já temos algum tipo de preocupação em abordar estas questões, as questões ligadas ao Evangelho, ligadas à doutrina espírita, mesmo nós temos muitas dúvidas quando lemos e relemos passagens de determinados livros. Quando ouvimos falar na caridade e na definição de caridade, por exemplo, que é uma das partes que o tema 2 também aborda, os Espíritos esclarecem-nos caridade, como é que Jesus, no seu tempo, interpretava ou era capaz de pôr em prática a caridade. Eles dizem mais ou menos, numa seguinte resposta, o seguinte: sermos benevolentes para com todos, sermos indulgentes para com as faltas e as atitudes infelizes dos adversários e termos a consciência plena de que somos capazes de perdoar a todos em qualquer momento e em qualquer circunstância. Isto quer dizer que sermos capazes de praticar a caridade tal qual como ela nos é apresentada pelos ensinamentos dos espíritos maiores não é fácil. Direi mais, é capaz de ser bem difícil. Como é que podemos ser benevolentes para aquele que todos os dias nos prejudica? Todos os dias nos achincalha, nos diminui, sei lá, nos calunia, nos coloca nas portas da amargura, como ouvimos dizer. Como é que podemos ser capazes de ser indulgentes para todos aqueles que são infelizes nos pensamentos, nos sentimentos, nos comportamentos, conosco, com a sociedade, com a nossa família, com os nossos amigos? Como é que podemos perdoar aquele que viola um filho nosso, uma filha nossa? Aquele que mata descaradamente e conscienciosamente por isto, por aquilo ou por aquele outro? Aquele que faz estas situações como uma prática comum, diária, capaz de ser uma prática que o homem, tendo-a como a teve no tempo dos bárbaros, ainda hoje a alimenta, porque sem sabermos porquê, trazemos esses princípios, trazemos enquistados naquilo que são os nossos comportamentos. E então a doutrina espírita, esse manancial de esclarecimento e de ajuda, através dos espíritos da falange de Jesus, vem-nos dar informações e esclarecimentos que nós próprios temos necessidade de esmiuçar, de analisar com frequência mais do que uma vez, para podermos ir percebendo os porquês da vida. Porquê é que estamos aqui? De onde é que viemos? Para onde vamos? O que é que nos interessa conhecer estes ditados do Evangelho, se por muitas das vezes não conhecemos o A, E e o U da nossa existência, dos nossos porquês, dos nossos sofrimentos, das nossas dores? Saber o que é que somos de facto, como seres que estamos na Terra. Somos corpo somente, como dizem muitos cientistas ou muitos investigadores, que a memória está no cérebro, quando outros, e como nós sabemos, não pode estar no cérebro. Quando há exemplos mais concretos dizendo-nos que, de facto, o cérebro é uma das peças de que nós, espíritos ou almas, nos utilizamos para podermos movimentar aquilo que são os princípios do vocabulário e da fonética para nos entendermos uns com os outros.
O que quer dizer que do conhecimento que temos àquele que vamos um dia aspirar, vai um longuíssimo caminho ainda. É preciso que comecemos já. Jesus convida-nos há 2000 anos. E convidando-nos há 2000 anos, nós somos teimosamente retrógrados. Somos teimosamente capazes de olhar mais depressa aquilo que o outro faz do que propriamente aquilo que eu faço. Nós devemos olhar bem para nós, olhar bem para dentro de nós. Primeiro, percebermos-nos, compreendermos-nos, sabermos o que somos, quem somos, como é que somos, que tipo de pessoa somos, que tipo de personalidade, que tipo de espírito somos. Como é que eu sou capaz de estar numa sociedade que convive da forma como se convive? Porque é que isto nos acontece? Então nós temos, pela doutrina espírita, um potencial de conhecimentos que nos informam, nos esclarecem de todas as dúvidas que possamos ter. Notem que é curioso. De facto, a doutrina espírita esclarece todas as coisas que sejam as dúvidas que existem. Muitas daquelas que a ciência hoje tenta descortinar, tenta descobrir, e o espiritismo há muito tempo que fala. Não vamos entrar nesses detalhes, que não fazem parte do tema de hoje. Mas é para dizer que, de facto, estamos numa fase em que todos temos acesso àquilo que é a necessidade de conhecer e de buscar aquilo que é o nosso caminho, porque cada um de nós tem que caminhar individualmente, embora interligados, reunidos em família, em sociedade, com amigos, numa sociedade, sei lá, mais caridosa, menos caridosa, porque nós, com todas essas diferenças, vamos aprendendo cada vez mais a sermos o quê? A sermos melhores, a sermos capazes de amar a Deus, de entender, de compreender um dia o Criador, a sermos capazes de entender o que é que somos, porque é que nós odiamos e não odiamos, porque é que aquele é bom e eu sou mau. Temos essas possibilidades, essas percepções ao nosso alcance. Estão todas ao nosso alcance. E o que o Cristo nos pede há 2000 anos, como dizíamos há pouco, é que nós nos debrucemos um pouco sobre essas questões, porque tem que ser cada um a entendê-las, embora entre ajudando-nos, falando, tendo por missão abordarmos os assuntos, doando um pouco daquilo que é o nosso conhecimento mínimo, que é sempre o conhecimento mínimo, para o outro que o procura, entretanto. Temos conhecimentos e ajudar dessa forma, tanto materialmente como, sobretudo, espiritualmente. O Espiritismo convida-nos a isso. Então que saibamos seguir o apelo do Cristo e que Ele nos dê sempre força, coragem e ânimo para continuarmos a nossa caminhada. Senhor Jesus, toda a lei é de amor. Toda a tua lei é de amor. E uma das formas de amar é, de facto, a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Porque só através da caridade nós podemos amar os nossos irmãos, conseguimos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Então, uma das formas de fazermos também a caridade, Senhor, estando nos nossos evangelhos no lar, é orarmos do fundo do coração e da alma e entregar aos teus mensageiros, Jesus amigo, as nossas vibrações de amor, a nossa prece, para que os teus mensageiros possam recolher o pouco que todos temos e possam levar, multiplicar em teu nome 1000 por um, porque há tanta dor, tanto sofrimento por esta terra, Senhor, de les a les. Pedimos por todos os lares, principalmente por aqueles onde há desunião, onde há incompreensão, onde há desamor, Senhor Jesus, onde há violência, para que haja mais paz, mais discernimento, por todos aqueles que se encontram doentes nos lares em instituição, nos hospitais, nas cadeias, Senhor, mas nas ruas, nos guetos, por esse mundo afora, onde tantos e tantos, Senhor, não têm a alimentação necessária,
veem as suas crianças com fome, com frio, desnutridas, enfim, que é um sofrimento terrível para uma mãe ver assim os seus filhos. Mas outras mães, Senhor, que veem os seus filhos na droga, na prostituição, no álcool, Senhor, no jogo, por esses vícios que a terra oferece. Pedimos por todos que caíram nos vícios e pedimos proteção, Senhor Jesus, para os nossos filhos, mas para todas as crianças, para todos os adolescentes, são fases difíceis, para todos os jovens, mas pedimos também para os pais, para que pensem que também têm o dever moral de falar de Jesus, de ensinar, de aprender, porque a vida não é só isto, para terem um pouco mais de esperança, mais de conhecimento, porque as dores, por vezes, são difíceis de suportar, mas se nós não soubermos a causa da lei, não soubermos que é justa, que temos sempre a Ti, que nunca, em momento algum, Senhor Jesus, nos faltas, porque nos concedes tudo o que necessitamos para ultrapassar, com resignação, com resiliência, aceitando essa dor que Deus, nosso Pai, nos coloca, porque é o melhor para nós, porque Ele sabe o que é o remédio melhor para os seus filhos, e que temos a Ti, contigo vamos ultrapassar, vamos vencer, e as dores também passarão. E um dia, desse lado da vida, Senhor, vamos agradecer e louvar por termos passado essas dores, por pagarmos as dívidas, e agora pertenceremos aos bem-aventurados os aflitos. Ajuda a todos, Senhor, que a Tua misericórdia e o Teu amor infinito se derrame por todos os corações, Senhor, por todos os homens, por todos os governantes dos países, das nações, que todos, Senhor, abram os seus corações ao amor, à caridade, deem as mãos com um objetivo comum, termos todos a noção que queremos a paz, que queremos o amor, mas que a paz começa dentro de cada um de nós. Então ajuda-nos, Senhor, a todos nós, tenhamos a religião que tivermos ou não tenhamos nenhuma, que saibamos os defeitos que temos e que nos esforcemos por nos melhorarmos. Melhorando-nos cada um de nós, o mundo vai mudar e nós então teremos contribuído para que o mundo, de facto, seja um mundo de regeneração, onde a paz supera a maldade. Que o Teu amor, Senhor, se derrame sobre todos nós, sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, hoje e sempre, e que todos possam passar um dia ou uma noite com mais paz, com mais esperança, com mais fé. E assim seja. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa visita os que são loucos, com uma no calor. A terra é seu chão e ajuda com a dor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz e se inspirou adotivo
luxuosa companhia, o meditar do céu ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, é o Espírito contigo, Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz, é o nosso vincão, e a Virgem do Rosário também te ajudará. E os filhos do Calvário a dor abrandará. É a altura agora de tomarmos a água que colocámos no início da reunião e que a espiritualidade amiga teve a oportunidade de magnetizar para o nosso bem-estar. Lembramos que voltaremos ao vosso contacto às quartas, às sextas e às segundas-feiras, em direto da nossa associação, pelas 20h30, com a nossa palestra pública. Os textos que são lidos no Evangelho do Lar, eles são publicados mensalmente no Jornal Espírita, na página Cadeia de Fraternidade. Assim, se quiserem contribuir e colaborar com o nosso jornal, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com e saber assim como é que podem tornar-se assinantes e acompanhar o Evangelho no Lar também com os textos, para que este Evangelho possa ainda surtir mais efeito. Despedimos-nos de todos, desejando a todos um bom resto de dia ou de noite, consoante o local, a hora a que nos estão a seguir. Votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.